infelizmente é triste falar isso, nós temos um potencial, essa palavra potencial, que não serve pra nada nas mãos desses caras. E anunciou, imagina Vanessa Moreira, 300 milhões, aí o governo tá reclamando que falta dinheiro, 300 milhões para edital audiovisual, eu acho isso uma pataquada. Eles vão destinar esse valor para grupos do audiovisual, obviamente 99% já é de esquerda, que mexe com isso aí, e vão destinar esse valor para produção de conteúdo porcaria, desculpa aqui o português, bosta, para enganar, para fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. É o governo que reclama que não tem dinheiro, que está colocando mais impostos, aumentou a IOF, colocando impostos a cada dia, liberando 300 milhões de reais para audiovisual. Meu querido ouvinte, muita empresa vai controlar, vai receber essa fatia e vai disseminar conteúdo mais esquerdista, pró-Lula, pró-esquerda, pró-comunismo no Brasil. Vanessa Moreira. O mais interessante dessa notícia, Timóteo, está nos critérios geográficos de distribuição dessa verba. 70% desses 300 milhões vão para o norte do país, para o nordeste e para o centro-oeste. Observem bem isso. São estados onde existe aí uma dominação de esquerda. Então, é mais uma medida, será que é, eu não posso afirmar, né? Será que é mais uma medida para pegar essa grana para finalidades exclusas? Você tem dúvida? Porque não é óbvio isso? Observe os estados, as regiões brasileiras para onde 70% da verba será destinada. Então, e assim, a gente tem que compreender que quando a gente fala em produções artísticas, produções audiovisuais, marketing, publicidade, propaganda, assim como obra, a gente está falando de gastos que são relativos, porque tem profissionais que cobram na área do marketing 100, 200 mil e outros que cobram 1.000 para fazer exatamente a mesma coisa. Então, é o meio onde você vai aí dentro desse processo de, Vanessa, mas audiovisual sim, e as edições que são que são relativas, que têm um valor técnico, que não é técnico, né? Um valor assim do profissional. Então, a gente tem que entender que é uma área onde dá para pegar muita grana e levar para outro destino. E é exatamente esse o ponto. Quanto a Margareth Menezes, eu não tenho nem o que falar, né? É uma cantora, deveria se ater a fazer a arte dela, mas está aí mais uma produção. Sabe o que eu estava falando da Bahia? Aí, mais uma produção da Bahia. Se você olhar o governo Lula, olha o governo Lula. As figuras assim de expressão do governo Lula são todos da Bahia. Jacques Wagner, a gente tem o Rui Costa na Casa Civil, a Margareth Menezes na Cultura, todo mundo da Bahia. É verdade, é o laboratório da desgraça. Analisem o que está acontecendo. E quando a gente fala aqui da Bahia com vocês, de todo o restante do país, se atentem às notícias internas aqui da Bahia também, porque elas são relevantes para todo mundo entender o que acontece aqui e o que eles pretendem replicar no Brasil inteiro. O Olavo falava o seguinte, Vanessa, que tudo que acontece na política primeiro acontece na cultura, certo? Sim. Na política também brasileira, tudo que acontece a nível nacional, primeiramente acontece na Bahia. É verdade, a gente fala isso há muitos anos. Bahia sempre foi o laboratório do PT. Todas as pautas que eles pretendem aplicar a nível nacional, eles aplicam inicialmente aqui na Bahia. Todo esse lixo é colocado aqui no estado. E veja os nossos números, índices socioeconômicos da Bahia. Todos são os piores do Brasil. E nós temos um potencial maravilhoso, ouvinte. Se você pegar a Bahia, povo trabalhador, as belezas naturais que nós temos, o turismo principalmente, da riqueza mineral que nós temos aqui no nosso estado,
o tamanho do nosso estado. Sabe, o potencial aqui não é da boca para fora, a gente ganha de vários estados do Brasil, mas disparado. Recursos naturais, hídricos, minerais, de tamanho, do turismo, do povo, tudo. Infelizmente é triste falar isso, nós temos um potencial, essa palavra potencial, que não serve para nada nas mãos desses caras. E olha o que está acontecendo com o Brasil. É a mesma coisa, bicho. O Brasil tem também o potencial histórico, cultural. O Brasil, século XIX, era a potência. Dom Pedro II viajava aos Estados Unidos. O Brasil era reconhecido internacionalmente. Eu não sei se você sabe, Vanessa, mas pela medicina. Os melhores médicos eram os brasileiros formados aqui na Universidade Federal da Bahia. Sabia disso? Não Era. Nós exportávamos médicos, advogados. Na época, século XIX, nem no início do século XX, teve o golpe depois da República e o Brasil foi se deteriorando, foi piorando, e é o que nós temos hoje, a infiltração cultural. Mas o potencial ficou no passado. Eu fico com medo, com os meus netos, chegar lá e falar para os meus netos, olha, eu espero chegar aos 80 anos, meu filho, a Bahia tinha um potencial. A Bahia tinha isso. Que nem a gente fala do Dom Pedro II, sabe? Falando da Bahia também, a Bahia tinha isso. Mas o PT jogou tudo no lixo. Hoje a Bahia é esse negócio aí. Já pensou? É a mesma coisa. Enche o saco de falar esse negócio, potencial. Fulano tem um potencial. Não adianta. Se não tiver mudança real, radical, vai ficar no potencial para sempre. Um lugar lindíssimo que nós temos, Cuba. Pega Cuba, o exemplo de Cuba. Aquela ilha maravilhosa, que era um lugar de resorts, cassinos. Que ainda tem resort, inclusive, que é destino de turismo de muita gente. Mas você pega a cidade, Havana, a capital, parece o centro histórico aqui da cidade de Salvador. Você já viu os vídeos? Eu até caí numa fake news outro dia que tinham imagens de Cuba, falaram assim, isso aqui parece Cuba, mas eram de Cuba mesmo as imagens, e eu postei no meu Instagram. Mas assim, eu acreditei que era o centro histórico, parece, porque eu conheço mas parece o centro histórico, é a mesma coisa, é o apelo, é o apreço pela miséria. E sabe, é um negócio que envolve isso, mas né? é óbvio, Roger Scruton já falava disso. Timóteo, o apelo pelo miserável, pelo feio, pelo decrépito, é isso aí. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com amigos e com meu filho, há mais ou menos 15 anos atrás, para o Rio de Janeiro. E isso ainda é muito fomentado lá, né? E existia, quando eu cheguei lá, estava no começo dessa ideia do Favela Tour. Imagina. Você entrava num Jeep e subia a Rocinha. Eu disse, não, eu não vou para esse negócio. A gente não foi, né? Eu bati pé que eu não ia. Você tá com medo, não sei o que. Eu falei, não, é porque eu não quero. Para que eu vou lá ver? Miséria, ver... Isso não tem nada de belo. Eu não posso romantizar uma situação como essa. Pessoas que vivem ali perigosamente, numa situação onde a gente está entrando em um lugar que é permitido por bandido. Não, a gente não pode romantizar essas coisas. Eu já tinha essa ideia. Então, a gente não foi nesse passeio. Mas entenda, isso é vendido comercialmente no Rio de Janeiro de maneira assim... Você não vai no Favela Tour? Conhecer? A cultura, não, isso não é cultura. Isso é anticultura. Isso é miséria. Isso é miséria, isso é anticultura. Mas isso, a não esquerda tem nada fez de cultura. Cultura é você ir em Petrópolis, ver a Casa Imperial, ver... Perfeito. É isso que é cultura. E esse tipo de situação não pode se aceitar, que você aceite isso como cultura. Perfeito, Vanessa. Você sabe que esse negócio do apelo à miséria, ao decrépito, só tem no Brasil, principalmente. Tem alguns outros estados aqui do Foro de São Paulo. Volta aqui pra mim, Júnior, por favor. Mas a gente não vê isso. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem esse negócio de você visitar um lugar lá, o Favela Tour, a Bocada, né? Tem lugar feio lá também? Tem. Tem um lugar em Nova York que levam os turistas também. Eu cheguei aí porque eu fui numa excursão adolescente pra lá.
E que é aquela Pô, mas região que ano foi perigosa, em 98. Já mudou tudo, já. É, Aquela região é a mas mais cara que tem hoje. era uma região Qual era a perigosa, região? que eu esqueci agora, que tinha aquele povo que Queens? ia da China pra lá. Não. Chinatown é no Los Angeles, da Não. China. Era em Nova York um lugar, era um bairro, mas tinha muita coisa barata. A gente foi lá pra entrar numa loja, comprar Mas era e sair. feio o lugar? Era comercial. Era bizarro. Mas era comercial. Era bizarro e perigoso. Bizarro e perigoso. Era perigoso. Eu esqueci o nome Mas qual agora, era o ano que bizarro. você foi pra lá? Eu fui em 97. Ah, mas 97, pô. Era quem que era? O Giuliani, que tava mudando a prefeitura, a cidade de Nova York. Mas era, eu tô falando que tinha, né? E existia esse negócio de levar os turistas lá, mas pra comprar muamba, digamos assim, né? Mas é engraçado, o povo quando vem a Salvador, quer ir lá no Pelourinho. Eu sempre falo, bicho, você Rapaz, vai ver você vai fazer no o quê lá? Pelourinho? Um lixo lá. E outra, tem um problema que é conjuntural. Desculpa aqui, vocês que amam esse tipo de idolatria Quem a gosta? essa acha que o ouvinte gosta performance do disso? baiano. Mas assim, eu não Volta pra ela sou só, baiana, certo? Mas assim, é algo que causa repulsa às pessoas. Você chega num ambiente turístico em qualquer outra capital, no Rio de Janeiro, em Vitória, Espírito Santo, capitais que eu costumo ir, assim, até em Fortaleza mesmo, lá tem aqueles repentistas que são chatos pra caramba, mas assim, ainda assim eles estão ali oferecendo alguma coisa. Aqui na Bahia, tem uma coisa que é peculiar. O cara vai pro Pelourinho e ele pensa em nunca mais voltar lá na vida dele. Por quê? Porque vem uma legião de pessoas fingindo simpatia, uma simpatia cretina, te empurrando um monte de coisa na mão. Numa péssima educação familiar de péssimo nível, que já é o fomento da cultura desgastada que a gente tem aqui. As pessoas não têm educação para lidar com a outra. Elas acham que o legal é ser invasivo. Existe isso aqui. O pessoal vai te pegando. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um pavor de quem me toca. Pavor, não pode me pegar, não. Eu tenho ódio disso, entendeu? Detesto. Se ficar fazendo isso em mim, eu tenho pavor. E assim, as pessoas aqui têm isso, avançam em você, querem te oferecer fitinha do Senhor do Bonfim. Tome, depois vem. É 50 reais. 50 reais o quê, meu irmão? Você não me ofereceu nada. Não vá pro Pelourinho. Você vai ser abusado. É abuso. Aquilo que acontece no Pelourinho é abuso. Abuso físico, inclusive, porque a pessoa vai pra cima de você. Eu discordo. Eu acho que o lugar é lindíssimo. Eu amo esse calor do povo. Que estão rindo aí? Eu gosto desse lugar. Eu falo a todos os Vanessa, você que eu é conheço, muito... não vá, como é que não fala? vá. É terrível. Rabugenta. Então eu sou mesmo e assim, Eu gosto do Pelourinho. É um lugar que eu me sinto bem. Mentira. Tem que viver a experiência, É isso, Vanessa. a experiência das Eu pessoas. já vivi muitas vezes. Ô, Vanessa, compra aqui. Outro dia eu fui ali no Pelourinho. terror Pelourinho isso. não, eu fui ali no, como é o nome, no Paço Municipal. Aí o cidadão, ei, irmão, bicho, tá me vendo aqui? Eu tô trabalhando, a minha cara aqui. Ah, mas você é do Sul? Eu falei, não, eu já sou baiano, pô. Você tá me discriminando, é porque eu sou mais assim, com cara de Parmalat? Ele, não, desculpa. Mas enche o saco, falando a verdade. O cara vai já, pega nojento você. ali, Mas não diga isso, não. É, terrível. Você é muito elitista. Não sou elitista, Timóteo, sou educada. Tem vários outros lugares que você vai no Rio de Janeiro, em vários lugares. Ninguém te aborda, te toca, quer Não, te no Rio também tirar tem isso. essas coisas. Tem lá, no Rio de Janeiro tem. Não Sim. tem. Você não gosta tem. de defender o Rio de Janeiro. Mas porque não tem. Vai lá com colete à prova de bala, um Sim, capacete tudo pra bem, não tomar um você pode tiro. tomar um tiro. É, Agora ninguém tá. te toca. Melhor tomar um tiro do que alguém tocar você. Mas e aqui que você pode ser tocado e ainda tomar um tiro? Não, aqui, Ô rapaz, que é isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.